Enquanto muitas pessoas já condenaram Alexandre Correia, ele continua indo nos programas para se defender. E dessa vez ele foi no podcast Papagaio Falante com Serginho Malandro e disse coisas que a maioria da mídia prefere esconder. Hoje vamos assistir juntos a entrevista no podcast Papagaio Falante. Claro que eu vou colocar alguns trechos para refletir juntos. Pegue seu café, seu chá. Meu é chá de maracujá, ou chá de maracujá não. Meu é suquinho de maracujá. E bora lá, vamos refletir juntos? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos para mais um capítulo do caso Ana Hickman versus Alexandre Correia. E hoje é um dia muito importante porque Alexandre Correia deu uma entrevista para o Sérgio Malandro no podcast Papagaio Falante. Esse podcast é muito famoso, então para ele é de máxima importância que ele realmente desse essa entrevista pro Sérgio Malandro, certo? Por quê? Porque Alexandre Correia ele vem sendo massacrado pela imprensa, pela opinião pública, apesar de que eu acho, na minha opinião, que depois que eu assisti a entrevista, eu dei uma olhada nos comentários, inclusive eu comentei lá e tudo mais, porque eu quis fazer, eu quis dar uma verificada nos comentários e eu pude perceber que a maioria dos comentários era a favor do Alexandre Correia. E você era bem perceptível de verificar também que as pessoas que comentavam lá muito parecido com os robôs. Inclusive tem uma robô que, para mim é robô, que fala sempre aqui nos meus comentários, e ela tava lá. Olha que coincidência, né? Então, eu vou reagir, né? Claro, não vou reagir, não vou colocar o podcast inteiro, não vou reagir ao podcast inteiro, né? Vou reagir a alguns trechos que eu achei muito importante, certo? Então, solta o som aí, Sérgio Malandro e Alexandre Correia. Bora então assistir, né, aqui a entrevista. Achei muito engraçado esse bebezinho. É o bebê reborn aqui do Malandro, né, do Serginho Malandro. É muito engraçado ele. Me traz boas recordações da TV brasileira, né? Então, bora lá, Serginho. Vamos ver essa parte que Alexandre ele fala sobre. Ele dá uma. Eu acho importante falar sobre essa história. Vamos lá. Diga. Eu sou. Amigo do Silvinho. O Silvinho falou comigo. Porra. Deixa eu colocar desse começo. Tô aqui com um monte de pergunta, um monte de coisa e tal, mas aqui eu quero bater um papo. Eu vi ele lá no Fritada, meu irmão, no Fritada do Diogo Portugal. Fiquei impressionado, meu irmão. Os humoristas, pá. E no final, ele deu uma explicação que eu fiquei curioso. E o pessoal falou, pô, ele quer ir lá no Papagaio Falante, então vamos lá receber nosso grande, porque tu é grande, né, bicho? Tu é alto, bicho. Tem 2 metros. 2 metros. Seja bem-vindo, Obrigado, Alexandre. Malandro. Alexandre. Obrigado, meu velho. Obrigado. Alexandre Obrigado. Correia. Obrigado. Alexandre, eu acho que eu te vi quantas vezes na minha vida? Umas 2 vezes, que eu me lembro que eu fui lá uma vez lá na Record, você estava lá com a... Não, eu te vi em 92, 93, 92, 94. Tu me viu na TV? 92 é quando minha filha nasceu. Gente, que isso? Então faz 33 anos que ele não vê o Serginho Malandro? Gente, é muito tempo. Lá na Lure. Ah, tu frequentava a Lure do Gibinha? Do Gibinha, a Lure do Gibinha. Tu frequentava, porque você foi promotor, né? Não, na verdade lá nós éramos todos modelos da agência do Pantera, que é teu amigão também. Marcos Pantera, que era dono da Mega. Era da Táxi, isso. E aí a modelada toda, né? E o Juneca e o Fedato, que eram os donos. Porra, o Fedato. O dia do Fedato, cara. O Fedato tem um filho lindo, casado, Porra, acho que a esposa deles que é Gabi. Nós passamos um Réveillon de 22 para 23, ele foi tomar um negócio lá em casa, em Itu. Fedato, muito gente boa, um cara muito demais, inteligente, né? Porra, não vejo essa turma, acho que... E do Juneca, você lembra dele? Eu lembro do Juneca, cara. Ricardo Roman Júnior.
Porra, bicho. Isso. Nós estamos falando de coisa de... Então, claro que eu não vou colocar aqui, tem 2 horas de podcast, não vou deixar aqui rolando todo o podcast. Mas eu acho importante, assim, no começo que ele se apresenta, então, que ele não era um Zé Ninguém, que a Ana Hickman famosa foi lá e casou com ele e tornou ele marido dela e ela já famosa. Não, começa uma trajetória desde quando ele era jovem, né? Ai, mas ele era mais velho e ele fez a cabeça dela, isso e aquilo, né? Muita gente fala. Mas olha, presta atenção o que ele fala, porque ele fala num trechinho aí que teve um probleminha, né? Em relação a Ana Hickman, né? Eu gosto de prestar atenção, fazer aqui o jornalismo investigativo. Teve um pequeno problema, né, na família da Ana Hickman, onde ela teve que meio que ficar junto com ele, certo? Abandono, né, talvez do pai, ou a mãe não... O pai e a mãe não apoiavam a carreira dela, e alguma coisa que ela teve, né? Quando você vê a trajetória dela, que ela conta, inclusive lá no Domingo Espetacular, aquele trecho que ela fala do pai, pode ser que seja essa época, a gente não sabe, né? Enfim, aí o que ele fala quando ele conhece ela, né? Ele vai chegar nesse ponto, esse ponto que eu quero chegar, certo? 93, 94. Sabe quantos anos? 53? 53. Tu devia ter 18 anos, 19? Eu tinha, não, malandro, eu tinha 20 e pouco. Caramba, 23. nós estamos falando de coisa de 30 e poucos anos. Aí ficava aquela mesa de sinuca lá em cima, Alicinha Cavalcante, você, Alicinha, né? Era linda, né, meu? Linda, maravilhosa. Tinha um cabelão comprido. Uma das maiores promotores do... A maior de todas, né? Depois veio a Carol Sampaio, Isabela Menezes, veio tudo depois dela. Fernanda Barbosa, né? Fernandinha Barbosa, minha amiga, minha irmã, né? cara. Mas aquele camarote do Rio que fazia era a Alicinha, né? A Alicinha fazia o Camarote do Rio, fazia o da Brahma, né? Lembra da Brahma? Tudo, da Brahma, né? era difícil. Fazia do Zé Vitor, né? Do Zé Vitor. Zé Vitor Oliva, que era dono do Gallery. Tu é dessa época, então, das antigas? Eu sou. Amigo do Silvinho. O Silvinho falou comigo, porra, irmão. O Silvinho apoiava do Silvinho, porque eu era mais novo. Ninguém tinha paciência comigo. O Silvinho é mais velho. Aí eu ficava esperando os caras pegar porque o Silvinho pegava muito, pegava o Baiano, pegava o Silvinho, pegava aquela galera toda, e aí eu esperava sobrar alguma coisa pra eu pegar, malandro, entendeu? Naquela época, porra, bicho. Você era bem novo, né, cara? Mas eu tava lendo sobre você. Você foi promotor de várias boates. Antigamente você era promotor. E o promotor é uma parada bem maneira, porque sempre convidava todo mundo pras festas, não é isso? Assim, eu fui pra Europa né, na carreira de modelo, eu era modelo do Pantera. Então, gente, ele foi modelo, né? Ele não era um simples Zé Ninguém, né? Então, ele foi modelo, Alexandre Correia, né? Você vê que era da área, né? Por isso que até ele conheceu a Ana Hickman. Eu fui pra Europa, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei da Europa, meu pai deu um enquadro pra mim e falou, você é fluente em 2 idiomas, você não vai, né? Aí fui pro mercado financeiro trabalhar, fiquei um tempo num banco, fui contratado porque eu tinha um inglês fluente, espanhol também, e depois o banco ele foi vendido. Tinha o quê? Tinha o inglês fluente e o espanhol também. Então, né, como o pessoal fala que ele é um preguiçoso, um encostado, aí a gente vê que não é tão assim, né? Que ele, para uma pessoa ter inglês fluente e espanhol fluente com 20 e poucos anos... Eu fiquei um pouco meio desencorajado de voltar para o mercado, porque o mercado queria que eu tivesse aí uma formação mais avançada. Puxa mais para tu. Só puxa o microfone para tu assim, ó. Fala legal, assim, que ele direcionado, mas tu fica com a voz. Gostaria que eu tivesse um pouco mais avançado na minha formação. Estava no 4 semestres de economia na FAP. Aí... Olha só, não sabia disso. Ele fez... então deve ser no ano de 90 e pouco, né? Porque eu também fiz economia na FAP, por isso que eu tô pensando, talvez até no mesmo período. Gente, já pensou se eu cruzava com ele lá no corredor, né, do mesmo prédio da economia, né? Pode ser que seja, ele é um pouco mais novo que eu, né, mas eu fiz faculdade um pouquinho depois. Pode ser. Depois eu vou investigar que ano foi que ele fez. Bora lá, Alexandre. Economia na FAP, o mesmo curso, hein?
Talvez foram os mesmos professores. Como a gente sempre frequentou à noite, me convidaram, aí foi o Clube Base, que foi o melhor clube de São Paulo, que era do Juneca, do Ângelo Leuzzi, do João Paulo Diniz, o Ângelo já se foi, o João Paulo já se foi. Era do Luiz Eurico, do Betão Pandiani, do Julinho Pinhatari. Pô, Julinho, meu parceiro, tá maluco. Julinho lá do Rio, meu parceiraço, Fernando de Noronha, ter posado lá. E era engraçado que nós tínhamos uma meta de pôr quase 2.000 pessoas numa terça-feira, por exemplo, né, Malandro? Era uma meta... Eu ia na base, cara. Era bruto, era bruto. E o que acontecia? O Ângelo judiava da gente que ele não tinha paciência com ninguém, né? E ele entendia muito de noite, né? O Ângelo era o cara que mais entendia de noite. O Ângelo tá vivo ainda? Não, o Ângelo morreu. Caramba, o Ângelo era o rei da noite. O Ângelo foi. Lembra do Colômbia? Nossa, eu tô impressionada. Quanta gente que ele tá falando que, né, já foi dessa pra uma melhor ou pra uma pior, a gente não sabe, né? Que? Colômbia, lembra do Colômbia? Pelo amor de Deus. Rose Bombom, pegou a época do Rose Bombom? Não, do Rose eu não entrava porque eu era menor de idade. De Vitória tu não pegou, Rose não. Rose Bombom eu fui. Rose Bombom eu fui. Peraí, deixa eu ver se eu era menor de idade nessa época. Eu era, mas eu entrei. Vitória tinha muita briga dos caras do rugby, né, meu? A gente jogava, tinha muita briga, não dava. Mas eu ia com o Pantera dessa época. Com o Pantera? O Pantera é meu irmão, pô. Eu sou do Alure e do Colômbia. Eu sou do Alure e da Colômbia. O Pantera é um irmãozão meu, fez muito por mim e pela minha ex-esposa. Bom, enfim. O pessoal que não tá ouvindo a gente aqui, não tá entendendo nada. A pessoa que não for dessa época... Eu tô entendendo porque eu era dessa época. O que eu tô falando aqui é o seguinte, o Alexandre viveu aqui em São Paulo, ele era promotor, era das boates que eu também, que eu ia, nessas boates que ele tá falando aí. Só que você era um malandro. Tinha Love Apple, vamos ver se eles vão falar do Love Apple. Apple, né? Love Apple. Então era diferente, né? Receber você era pra todo mundo uma alegria, né? Eu curti muito aqui, porque como você ficava indo pro Rio voltando, quando você vinha pra São Paulo, eu tenho na memória que o Silvinho falava assim, né? O malandro vai vir. Aí ficava todo mundo esperando você chegar, que era alegria na certa, né? Furquilagem. Aí vocês se reuniam numa cantina aqui na Pamplona. Aí era o Fernandinho Val também. O Fernandinho Val até hoje é meu parceiro. O Fernando acho que foi um dos caras que mais fez comercial no Brasil, bonitão, né? Não tinha nego feio. Caramba, bicho. Não tinha nego feio. Era um estrago. Sai com os caras. E eu era meninão assim, eu ficava esperando. Aí eu falava, Baiano, pelo amor de Deus, alivia pra alguém, porque senão eu vou ficar sozinho de novo, né? O Baiano era o Silas. Top. Era top do top. Não, Pantera lá em cima. É outra conversa. O Pantera já é outra conversa. Aí tinha lá o Zulu, tinha o mestrão lá, o Ricardo Herriotti, o Ricardo americano. Pô, americano, faixa preta de jiu-jitsu, caixa grossa. Era modelão, americano. O Ricardo americano. O Ricardo trabalha até hoje, né? O Ricardo, aí tinha a turma. Era uma turma do Rio que dominava mais. O Sérgio Melo. Lembra o Sérgio Melo? Claro, pô. Primeira campanha de perfume da Corda foi o Sérgio Melo que maluco. fez. Cara, o Sérgio era boa pinta dos caras, ficava intimidado, né, meu? Era ruim ficar por perto dos caras. Muitas histórias, né, bicho? É muita história. Como é que você história. virou promotor? Aí alguém te convidou porque... Aí o Juneca me levou lá pra base e falou, olha, você tá bem, você tá legal, vamos começar a fazer. Porque o que acontecia? Foi um desdobramento da... Freedom! Não, o Tanatê. Como é que era isso aí? Essa aqui. Ele não esquece, ele não esquece. Eu acho. Não é que eu não esquece, que na verdade foi hit. É bom lembrar, pô. Aí nós trouxemos... Acho que aqui a música que ele conheceu a Ana Hickman, que todo mundo falou, ai, nossa, ele ainda guarda a música o dia que ele conheceu a Ana Hickman. Qual o problema? Então ele mostra que ele é uma pessoa romântica, né? Qual o problema? Não vejo nada demais. Essa era a música que vocês se conheceram. Só um pedacinho porque não pode ouvir. A gente, eles se conheceram. Alexandre Corrêa conheceu a Ana Hickman ouvindo essa canção. Ele olhou para ela, olhou para ele. Ali começava a nascer um grande amor. Na boate Cabral do Luciano Huck. Aí, esse ritmo, ele ficou olhando, ela olhou, ele ficou olhando, ela olhou, ela ficou olhando, ela olhou. Aí, agora vai entrar, Esse é o Serginho Malandro, gente. Assim, muitas pessoas não vão entender, né? Mas muitas entenderão o que eu estou falando, né? Aí foi aí que ele levantou, começou a dançar um pouquinho, ela também dançando. Ele olhou para ela, olhou para ele, começaram a se aproximar. Ele nunca mais esqueceu desse momento. Tá vendo? Tá vendo o Rabelinho? Rabelinho veio. Rabelinho. Ai, eu me divirto com ele. Hoje ele é o Rabelinho. Aí. Bonzão.
nessa música vocês se conheceram. Tocava. Caramba, o cara não esqueceu, bicho. Tu vê como é que música marca? Ah, sim. Pronto. Sim. Não, mas que eu já me... Aí me diz uma coisa, aí vocês... Foi paixão à primeira vista ou foi atração à primeira vista? Foi namorando, foi ficando. Aí nós nos casamos em 98. Aí vocês namoraram quanto tempo, assim, antes de casar? De 96 a começo de 98. De 96 ao começo de 98. Vocês namoraram 2 anos. Isso, aí 14 de fevereiro de 98. Ela tinha quantos anos quando vocês começaram a namorar? 16. Aí qual foi a situação? Como ela era uma promessa muito grande, a agência de Paris disse, olha, Ana, você tem uma alternativa que é você se emancipar. E você vir para Paris emancipada. Aí, a solução que se tinha no Brasil na época para emancipação era se casar. Casar, né? Aí conseguimos a assinatura do pai dela, não vou entrar muito nesse mérito, foi uma coisa meio nevrálgica. Que houve aí uma situação onde a família dela ficou meio de fora, nem sem meio ter controle, e ela falou, não, eu vou me casar, eu vou fazer o que eu quiser, e aí ele assumiu essa meio, tipo, ele meio que tomou conta dela, né? Ele foi pai dela, isso e aquilo, ela substituiu ele como pai, bom, chame do que quiser, ou empresário dela. Então ele, desde o começo, ele já foi marido dela, companheiro dela e empresário dela. Agora, como que as pessoas falam que, tipo, ele não era nada, ele não fez nada? Então, ela que não era nada, ele também não era nada. Então, os dois não eram nada. Certo? Casamos em 14 de fevereiro de 98, não tínhamos nem ela, nem eu, muito pouco. Mas o pai não queria que vocês casassem? Não aceitava o casamento? Eu não vou entrar muito no mérito, mas foi uma coisa meio complicadinha, assim, sabe? Não aceitava, não queria. Mas nós, em tese, compramos o de acordo dele. Aí nós... Compramos o de acordo dele. O Pantera, na verdade, que... Na verdade, a Ana foi para o Japão, ainda namorando comigo, voltou para o Japão, foi uma viagem desastrosa, inclusive foi o Pantera que acertou essa rota dela, e o Pantera tinha falado para ela não ir para o Japão. O Pantera já tinha agência e tudo? Não, era tudo da Mega, era a Mega, que era o Eli, era o Pantera, e o Gustavo que morreu, o Gustavo Vicenzotto, né? Tá. O Gustavo do olho azul. Morreu o Gustavo? Puta, cara, o Gustavo, fiquei muito mal, o Gustavo foi um paizão. O Pantera, o Eli e o Gustavo, na época, muito mais assim... O Pantera sempre era um pai, né? Um gentleman, irmão. Cara, ele não deixava... Muito educado, Ele não deixava ninguém na mão, né? E a Ana era uma promessa, então ele com muita habilidade, ele foi dando uma direção. Trouxe a Ana do Japão, pegou e fomos para Paris. Ele gosta desses desafios, o Pantera, né, bicho? Ele gosta de fazer a pessoa aí ele me deu uma instrução e tal, pegou a Ana na mão, mandou para Paris. Fomos para Paris. Chegamos na Paris, aquela dificuldade, né, malandro? Paris é bruto, né? Essa parte de Paris que ele vai contar, né? Primeiro foram para Japão, então ela foi viajar com ele. Ok, isso a parte a gente já, né? Vamos pular um pouquinho para a parte que o malandro faz umas perguntas malandra, né? Então, em 2002 foi feita a marca na Hickman, e aí a Ana teve aí foi um case de sucesso em licenciamento. Os anos se passaram. Agora, quando ele explica que ele foi... eles foram aquelas pessoas que iniciaram a marca Ana Hickman, né? Porque Ana Hickman é uma marca, né? Então, é uma das... Acho que é a única modelo no Brasil que tem a marca registrada com o nome dela, né? E aí, ele que meio que foi o precursor disso, né? Coisas se passaram até que culminou na falsa denúncia de agressão no dia 11 de 2023, onde até o atual momento eu aguardo, já houve audiência, né, sobre a Maria da Penha, a acusação que paira sobre mim é de violência doméstica e o crime do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de violência psicológica contra o meu filho. Isso daí eu não sabia, né? Isso eu não sabia que ele tinha essa denúncia também de violência psicológica contra o filho, né? Isso eu não sabia. É bem grave, né? Então, eu estou sendo, nesse âmbito, defendido pelo Dr. Tiago Bani, que é o criminalista, e nós estamos aguardando o parecer final da sentença, né?
se eu sou culpado ou não. Só uma reflexão que eu gostaria de fazer. Existe a necessidade de fazer tudo isso, né? Será que ele fez uma coisa tão grave, é o que eu sempre falo aqui, tão grave, ao ponto de chegar num ápice desse, onde você tem que acusar a pessoa de tanta coisa assim, né? Ficar essa exposição, como eu fiz falei no outro vídeo, essa exposição dessa família o tempo inteiro, essa pressão psicológica em cima dele, né? A mídia toda falando. Então eu realmente fico indignada. Inocente, enfim. Mas o Alexandre, me diz uma coisa. Porque cada um conta uma história. Né? Cada um conta uma história, você escuta a história daqui, você escuta a história de lá. O que foi de verdade, se você quiser falar, entendeu? Que você fica bem à vontade. O que foi porque na imprensa, ela foi no Domingo Espetacular e falou que você tentou dar uma cabeçada nela, empurrou ela e blá, 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 blá. O que aconteceu realmente de verdade? Porque vocês eram casados. Então, tem aquele ditado, marido e mulher, ninguém bota a colher. Mas como essa coisa virou uma coisa, né, e cada um fala uma coisa, se você quiser ter a oportunidade de querer falar, se você quiser falar, tudo bem. Se você quiser falar, eu estou dizendo, qual é realmente o que aconteceu naquele dia, ou nos outros dias anteriores, ou vocês viam, porque vocês são casados, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, realmente é uma coisa que ficou, né, cada um fala uma coisa, né? Então você pode se explicar do seu jeito que você quiser. Malandro, a questão não é o que aconteceu? Realmente você perdeu a cabeça, você ficou nervoso? A questão é... Então, aí, o Malandro já, né? Ele, sem querer, ele não conseguiu ser, assim, totalmente imparcial. Você percebe que ele tinha uma tendência a acreditar o que a grande mídia acredita, né? Então, foi uma entrevista, assim, que ele deixou o Alexandre falar, ok, mas ele colocou muito ele na parede, assim, como quem diz, né? Fala aí a verdade, realmente é isso que aconteceu. Alguns trechos que eu percebi que realmente ele tava... o Alexandre teve muita paciência, né? Eu não sei se eu teria toda essa paciência que ele teve, não, né? A gente trazer para a mesa fato, né? E conta fato no argumento. Olá. Primeiro, infelizmente... ele fala igual eu. Eu carrego um título motivado pela outra parte, eu vou começar a chamá-la de outra parte para ficar um pouco mais técnico agora. Que nós conseguimos a façanha, graças à falsa denúncia dela de agressão, de sermos o maior caso em tempo de longevidade de exposição na mídia. Vou te dar um número interessante. Até a última aferição que nós fizemos, eu tenho mais de 22 milhões de comentários sobre mim. Eu tenho mais de 85 canais de YouTube que se fizeram com a minha história. Eu tenho 65 processos contra meios de comunicação em andamento feitos pela professora doutora Ângela Brito. Eu tenho um processo no DEIC sobre a acusação da outra parte, na qual ela fez em grande escala no Domingo Espetacular e com o apoio da Rede Record, onde ela cometeu falha grave, né? Acusação grave, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa 339-340, onde ela me acusou de ser bandido, canalha e agressor. As acusações que ela faz sobre mim já começa por aí. Já começa por aí. Né? Se ela já abre um programa de TV e nesse programa de TV ela já fala que ele é agressor, que ele é isso, que ele é aquilo, sem provar absolutamente nada, eu acho que o erro dela já começou por aí, entendeu? Ela não deveria ter feito esse programa, que inclusive eu, quando assisti, fiquei impactada. Falei, nossa, mas que canalha esse Alexandre também. Eu acreditei, né? Eu falo aqui no canal toda hora que eu acreditei. Eu falei, nossa, coitada, eu fiz vídeo, eu faço questão de deixar aqui no canal, que eu fiz shorts, eu fiz vídeo. Eu falei, não é possível. Puxa vida, inclusive o meu canal é sobre isso, né? É a reflexão que eu faço sobre
os homens que fazem, né, cometem agressões contra mulheres, e as mulheres, às vezes, muitas delas ficam quietas anos e anos, e às vezes não enxergam, homens controladores. Eu falei, nossa, o Alexandre é mais um desses. E hoje, né, se eu não fosse dar ouvidos ao Ricardo Feltrin, eu ia simplesmente acreditar. Eu ia acreditar que realmente ela tinha razão. Ia acreditar nessa grande mídia, né? Ia ser como o pessoal fala, efeito manada, ia ser o gado que ia escutar aquilo e ia falar, nossa, mas esse Alexandre Correia, eu ia falar Alexandre de Moraes, que horror. Esse Alexandre Correia, realmente, ele é culpado, né? Ele é um cara grosso, ele maltratava a Ana Rê. Foi fácil para ela criar essa narrativa, né? Então, bora lá, vamos escutar o que ele fala sobre se realmente ele agrediu ou não a Ana Hickman, né? O âmbito criminal são formação de quadrilha, formação de pirâmide, desvio de dinheiro, desvio de 20 milhões, 28 milhões, 35 milhões, 200 milhões e falsificação de assinatura. Nós estamos amanhã, malandro, exatamente fazendo 600 dias da suposta agressão, que não houve. Então são 600 dias que esse cara que está aqui sentado na sua frente está aguardando aonde está o dinheiro que eu roubei, cadê a formação de quadrilha, cadê a formação de pirâmide. O advogado da outra parte abarrota o DEIC de um monte de papel sem fundamento. Esse processo já era para ter sido encerrado. Ninguém achou um centavo meu em lugar nenhum, nem aqui, nem na esquina, nem na padaria, nem no Panamá, nem nas Ilhas Virgens, Caimã, em lugar nenhum no mundo. E não suficiente a isso, nós voltamos à sua pergunta sobre a falsa denúncia de violência doméstica. Naquele sábado, fazia muito calor, eu peguei o meu filho e nós fomos jogar basquete, onde a outra parte, já de graça, inventou uma briga comigo. Inclusive, tem aqui o vídeo do meu filho falando isso. Fomos jogar basquete, voltamos do almoço, a outra parte, um calor de 40 graus de tu, já tinha feito ingestão de mais de meia garrafa de vinho. Uma particularidade da outra parte era fazer ingestão de bebida alcoólica e ficar extremamente agressiva, coercitiva, intimidatória. E o roteiro não foi diferente. Sentamos a uma mesa de almoço, como essa mesa aqui, por acaso muito próxima à medida. A outra parte, meu filho e eu. E, sem aviso prévio, sem combinar com o genitor, sem comunicar, ela começa a abordar um tema com o meu filho, aonde... Aí que eu falo, né, sempre, parece muito que foi provocativo isso, porque ela sabia exatamente, é aquela coisa que a gente fala assim, ela sabia que se ela abordasse esse assunto, ele ia ser reativo. Então, ela realmente premeditou isso, na minha opinião e na minha concepção. Ela premeditou porque ela falou, eu sei que se eu tocar nesse assunto, ele vai reagir, ele vai ficar nervoso na frente do filho, e aí né, é a hora certa para eu simular tudo. E ele vai ficar nervoso, eu vou falar que vou chamar a polícia, né? Então, isso aí dá até o que eu falo, né? Uma minissérie e um episódio de uma série de Netflix, uma novela mexicana, como a gente fala aqui, né? Em alguns minutos de conversa, o meu filho começou num choro compulsivo, porque o assunto que a outra parte abordou era absolutamente inadequado para uma mesa de refeição, absolutamente inadequado para o momento, absolutamente dispensável, porque não era da alçada de uma criança de 9 anos na época. Era sobre a coisa financeira, não é? Que vocês estavam passando. Não, ela virou para o menino e disse, nós vamos ter que vender a casa, uma casa que o menino tinha com uma Disneylandia. Então, quer dizer, ela, de livre e espontâneo arbítrio, soberba e arrogante que sempre foi, muito, uma particularidade dela, soberba e arrogância, então começou a narrar isso para o meu filho chorando, aonde eu falei, outra parte, vamos parar com esse assunto aqui, porque isso não está dando certo, olha o estado que o menino está, não, papá, continua, eu peguei e levantei. Foi até o quarto. Aí que eu falo, né, qual é
qual é a importância que uma mulher dessa dá para o filho, né? Porque se ela se preocupasse tanto como ela fala, que ela é super mãe, que isso, que aquilo, o menino começa a chorar, começa compulsivamente, e ele fala ainda, olha, vamos parar com esse assunto, né? Porque olha como que o estado dele, não, continuou. Claro, ela tinha que cumprir aí a missão dela de possivelmente deixar ele nervoso para poder chamar a polícia, né? Nós já estávamos dormindo em quartos separados. Deu um tempo lá, voltei. Quando eu voltei, ela continuando com o assunto. E continuando o menino chorando. Aonde eu disse, Alexandre, por favor, pegue o seu iPad, eu vou à galeria. Casa muito grande, então, onde está ele, você põe 3 vezes aí a distância. Meu filho foi sentar bem longe e fechamos a cozinha. Fazia muito calor e o ar-condicionado ligado, então ninguém escutava nada. E as meninas dentro da cozinha, as 2 funcionárias. E lá, a discussão começou, ela ficou acalorada. Ela saiu, foi em direção à churrasqueira, eu fui atrás dela argumentando que ela parasse com aquilo. Aquela discussão, né, muito extremamente acalorada. E ela disse, eu vou chamar a polícia. Eu falei, mas você vai chamar a polícia por quê? Você não fez? Não, eu vou chamar a polícia. Ela pegou o carregador do celular e foi passar pela porta. Mas falei, eu entrando em desespero. Para quê? Eu sabia que se ela chamasse a polícia, amigão, a outra parte famosa chamando a polícia, eu estava ferrado. Ela pegou e no que ela foi correr a porta, eu com o pé, eu segurei o curso da porta, a porta deu um tranco, pegou no braço dela, ela pegou e fechou a porta. Quando eu vi, ela já estava ligando para o 90, dizendo que tinha sido agredida. E aí, malandro, eu subi para o meu quarto, fiquei completamente aturdido, voltei, fui atrás do meu filho que estava com as meninas no quarto onde as meninas ficavam lá no fundo, no anexo da casa. Bati na porta, disse, tá tudo bem. E liguei para o advogado da empresa, e o advogado da empresa disse, olha, vai embora que você vai ser preso. Mas eu falei, mas eu não fiz nada, não há marca, não há nada. Vai embora que você vai ser preso. Por quê? Aonde está aí que a gente começa a parte um pouco mais técnica, né, malandro? Por exemplo, não é dado ao homem a presunção da inocência. Esse é um dos pontos da Lei Maria da Penha muito sério. Aí que eu falo que muitas, que eu também falo aqui, não é que eu sou red pill, né, apesar de estar de vermelho, eu não sou muito adepta àquele pessoal mais radical do red pill, mas eu já vi pessoas, né, vários casos de mulheres que estão se usufruindo dessa parte da lei, que fala, eu vou lá, eu faço tudo premeditado, eu consigo, por quê? Porque a lei me favorece. Então, o que eu brigo muito aqui no canal apoio realmente esses homens que estão sendo vítimas de falsa acusação. Isso sim, aqui no meu canal, eu vou brigar por isso também. Assim como tem muitas mulheres que são realmente vítimas, né? Mas também não conseguem sair da relação. Então, tem os 2 lados da moeda, né? Os 2 extremos. E nesse caso, era muito mais fácil a gente acreditar na Ana Hickman, muito mais fácil para nós, porque a mídia inteira está do lado dela. Mas quando a gente vê que é injustiça, eu não suporto injustiça. Então, essa parte ele explicou muito bem como foi que aconteceu esse dia, certo? Que eu acho bem importante. Agora vamos ver uma outra parte que eu acho aqui interessante. Então, agora a gente vai ver o seguinte... por que a mídia distorceu tudo? Vamos ver o que ele tem para explicar sobre isso, né? Cara, por exemplo, você acha que... Falando aí, a gente vai entrar muito em detalhes assim, mas eu digo para você o seguinte, a maneira como eu já vinha sendo tratado, e tenho incontáveis testemunhas, estava na cara que isso ia acabar assim. Por quê? Vocês foram casados durante quanto tempo? 24 anos. 24 anos não é 24 anos, não são 24 meses, nem são 24. Malandro. É uma vida. Aliás, são 3 casamentos de 7. Um quarto de século, né? Mais conhecido. Mas veja só você. Olha como é que a injustiça é engraçada. Se eu fosse um cara que tivesse boletim de ocorrência de briga de bar, violência contra a própria outra parte, violência contra a mulher, briga de trânsito,
Eu não tenho nem isso, malandro. Você nunca teve... Eu nunca pisei numa delegacia por conta de um boletim de ocorrência onde eu era o responsável por uma agressão. Não há registro. Desculpa. Em 24 anos e 8 meses da outra parte, de ter sofrido violência psicológica e física da minha parte. Então a gente tem que prestar atenção na história pregressa dele, que eu sempre falo aqui no canal. Ele já fazia isso anteriormente, ou ela viveu 24 anos num casamento onde ela sofria algum tipo de agressão, mas ela, como mulher empoderada, tudo, que era dona do né, financeiro, como ela fala, por que ela, no caso, aguentou todos esses anos, né? Então, se o casamento estava desse jeito, porque não sentou com ele e falou, olha, eu realmente, ela financeiramente, ela não dependia dele, né? Então, começou a ficar ruim a parte financeira dele, ela culpa ele. Então, chegasse num ponto e falasse assim, olha, o caminho que nós estamos seguindo não está certo. Então, vamos mudar aí a trajetória, né? Mesmo porque eu acho que nosso casamento eu não te admiro mais, eu, né, tô querendo seguir em frente e sentar, mas esse tipo de caminho para mim não é correto, né? Sofre ele, sofre o filho, sofre a família e todo mundo, né? E é isso, né? É isso que eu penso. Onde a narrativa dela depois é que ela era compulsivamente, costumeiramente, quase que diariamente vítima de violência psicológica. Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Tá vendo? Você conhece alguma mulher que sofreu violência física? É isso que eu falo, tá vendo? É muito inacreditável isso, peraí. Se ela sofreu, então, todos esses anos, são 24 anos. Não são 24 meses, certo? São 24 anos. Física. Violência doméstica. Violência física. Você conhece alguma mulher, malandro? Isso. Tá. Então, vou deixar aqui uma suposta lição de casa, me permita essa liberdade. Se você pegar 100 mulheres que sofreram violência psicológica e física de seu companheiro, marido, noivo, amante, seja lá de quem, e você perguntar, Chiquinha, Mariazinha, Daniela, Sebastiana, quanto tempo vocês demoraram para se relacionar de novo com um homem? Quanto tempo demorou, moça, em questão, para outro homem tocar em você? E você vai escutar mais ou menos 1 ano, 2 anos, 6 meses. Olha que engraçado. A outra parte apareceu no elevador do gato. Do gato. 10 dias depois. Pois é. Estranho, não é muita né? superação? Você está falando do que ela... Do rapaz. No mínimo, é estranho. Agora, me irrita um pouco essa parte, porque o malandro começa muito a defender o Edu Guedes, sabe? Então, acho que eu vou pular essa parte, a gente vai um pouquinho mais pra frente, porque daí ele começa, eu sou amigo dele, não sei o quê. Não, eu posso ser amigo de uma pessoa, mas eu posso não concordar com as atitudes. Eu conheço ele, eu sei que ele não teria um caso com ela, estando com você. Essa parte me irrita um pouco, sabe? Edu Guedes que começou a namorar ela. Não é muita superação? É muita força, né? É uma mulher muito forte, né? É muita superação. Mas sabe, malandro, que aqui é assim, né? Diz que quando você tem um problema, é porque você tem a solução do problema, senão você tem um fato. Mas infelizmente, isso podia ter acontecido ainda pior. O que está acontecendo comigo ainda é pouco. Eu podia ter sido vítima de coisa muito pior. Porque quem faz o que a minha ex-esposa e o Eduardo fazem contra mim e promovem, isso é coisa de gente com mente com desvio de conduta, né? Porque se desse certo as tentativas de prisão, ele estaria preso. E aí, ele com remissão de câncer. Como eles deixaram ele sem o... Aí podia estar preso sem o convênio médico, claro, né? Preso poderia até tá cuidando do caso, mas a imunidade baixa, e aí, tipo, ela não tem...
eu só queria saber o seguinte, né? Que o pessoal que defende dela, no caso, né? Essas pessoas que defendem a Ana Hickman, cadê a empatia? Cadê a empatia que tanto essas pessoas pregam? A imprensa inteira, né, que é a imprensa vendida esquerdista, ela sempre prega assim, não devemos ter empatia, não devemos, olha, cadê a empatia, direitos humanos, então uma pessoa dessa não tem direito a nada, que não foi comprovado nada, né, as pessoas que estavam lá, que presenciaram a cena, elas falaram que não aconteceu nada. E aí? Cadê a comprovação? Cadê um vídeo, como às vezes a gente vê, né? A violência doméstica com um vídeo horroroso. Mas cadê? Não tem. Pelo contrário, né? Uma hora... Pelo contrário, tem vídeos que ele possivelmente tem, supostamente tem vídeos dela comprovando que ela, a anterioridade dela que estava junto com o Dudu Guedes. O Gelatier, como falam. Ai, não vou falar assim. Ela estava junto com o Dudu Guedes, né? Complicado, né? Pessoas com, além de desvio de conduta, de má índole. Má índole. Você acha que... Você falou uma coisa aí que às vezes, quando as pessoas bebem, as pessoas às vezes fazem coisas que, se tivessem sóbrias, não fariam. Você acha que... Você disse que ela estava bebendo vinho e tudo mais, blá, blá, blá. Você acha que ela agiu dessa forma porque ela estava, de repente, alcoolizada Não, e tal? Ou ela agiu dessa forma porque... Eu não sei. Nos últimos tempos, toda vez que ela tinha uma atitude agressiva, que me humilhava e me diminuía na frente de quem quer que seja, foram muitas vezes motivadas pelo consumo de álcool. Não estou aqui fazendo o papel de santo, de bom... Não. Mas a ingestão de bebida alcoólica levava a outra parte ter uma atitude em demasia, né, exagerada. É o que acontece, as pessoas... Eu estou cansado de... Geralmente quem consome o álcool, né, a pessoa cria a coragem daquilo que ela gostaria de realmente fazer, né? Como a gente brinca aqui, né, nos Estados Unidos, para quem está aprendendo inglês, os professores falam, nossa, quando você está assim meio alto, assim, começa a falar inglês para vocês verem como o inglês vem, né? Porque a gente tem aquela coisa assim de, eu travo, né? Você vai falar com alguém, você fica meio tímido, tal, porque você não tem aquela segurança com você mesmo, né? Você não confia que você sabe falar inglês. Então, quando você consome o álcool, aí você se solta, né? Então, você começa a falar coisas que você não fala normalmente. E eu acredito que quando a pessoa ingere o álcool, aquilo que tá dentro dela, ela solta, né? Ela não fica pensando muito. Ela vai lá e solta e cria a coragem, né? Então, eu acredito que seja, na minha opinião, né? Minhas reflexões aqui. Eu não bebo, mas eu estou gostando de ouvir as pessoas falarem, olha... o cara é um amor, mas aí ele bebeu, aí começou a me maltratar, papapá, aí no dia seguinte se arrepende, pede desculpa, e eu continuei com ele, entendeu? Amiga minha falou, aí eu continuei com ele, aí depois ele bebia, me maltratava, me xingava, me batia, me agredia, aí, mas assim, depois ele pedia perdão, puxa vida, era o melhor homem do mundo, e eu falava, você devia ter acabado, devia ter ido embora, o cara gritou contigo, papapá, vai embora. Entendeu? Eu falei isso pra essa minha amiga, falei, isso aí é o que a gente fala, né, aqui no canal, é o ciclo abusivo, né, a pessoa, ela vai fazer, depois ela vai falar pra você que ela se arrependeu, que nunca mais ela vai fazer, fala que promete um monte de coisa e tudo mais, aí quando entra num eixo, tá tudo calmo, né, a pessoa que tá com a vítima, ela vai pegar e vai falar assim, não, ele não vai fazer mais, tá, ou ela não vai fazer mais, mas aí torna a fazer, daí vai, né, e vira o ciclo. Então ela vai fazendo isso, até que a pessoa, a vítima, ela começa a ficar desgastada, ela não, começa que não aguenta mais, né, porque, e não tem força. Entendeu? Não tem força para sair disso.
Isso que acontece. Então, às vezes a gente julga também a pessoa que é vítima, mas ela entra nesse ciclo. Que eu acredito muito que não é o caso de Ana Hickman, porque pelo que as pessoas relatam, ela fazia violência psicológica, né? Ainda mais quando ela bebia. Então, aí ela agredia todo mundo, ela falava um monte de coisa para todo mundo, aí ela, inclusive, na frente de pessoas, ela acabava aqui agredindo psicologicamente o próprio Alexandre, né? Então, eu acredito aí que também, não tô falando que as pessoas, que ele é santo, ela é santa. Os dois já deviam ter sentado para conversar, obviamente, né? Gritou, começou o relacionamento. Fala pra você que tá me ouvindo. Começou o relacionamento, o cara é agressivo, possessivo, grita com você, abandona, bicho, porque isso aí vai dar merda. Vai dar merda. Agora, quando as pessoas estão alcoolizadas, de repente elas fazem coisas que de repente podem se arrepender futuramente, mas às vezes quando vai se arrepender já é tarde. Eu estou perguntando porque como você falou que... Você já viu no processo de porque são 24 anos, a gente está falando aqui de um casal de 24 anos, não é um casal de 6 meses, nem de 2 anos, nem de 3 anos, nem de 7 anos. As pessoas geralmente acabam os casamentos com 7 anos. Vocês superaram... Eles viveram tantos momentos juntos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tantos momentos bonitos juntos e criaram uma história inteira juntos, né? É muito estranho tudo isso. 7 anos, superaram 14 anos, superaram 21 anos, 24 anos. Isso já vinha acontecendo entre vocês, quer dizer, vocês tinham essa coisa da discussão, vocês estavam dormindo em quartos separados, ninguém fazia mais amor com ninguém, já era um casal separado, mas morando junto. Isso também acontece. Aí, mano, eu posso pedir só um minutinho para você? Pode pedir. Deixa eu só ver que posso só ver uma coisa aqui no meu celular? Pode. Com licença. Fica tranquilo. Idiota como eu tenta manter aquilo vivo, a família e tudo mais, ele está assinando uma condenação a curto prazo. Porque esta mulher, ela já não está mais no casamento, ela não quer mais você como homem, e ela em algum momento vai fazer alguma coisa pior para você ser sacado do casamento. E foi o que aconteceu. Quando lá em fevereiro de 2023 eu tivesse tido uma coisa chamada dignidade e ela propôs dormir em ambientes separados, eu não devia ter ficado em outro quarto, mesmo a casa sendo grande e tudo mais. Eu devia ter pego minhas coisas e ido embora. Então faltou dignidade a quem? A mim. Eu sabotei a minha dignidade. Por que você se mantinha ali? Você amava ela? Você sempre foi um cara apaixonado? Muito você também... além de amar, você destruir é fácil, construir é difícil. Né? Destruir... Exatamente. Falou perfeitamente. Destruir é fácil. Construir o dia a dia, porque o dia a dia para todas as pessoas é complicado. Né? A convivência diária, a rotina é complicada para todo mundo, para todo casal. Né? Você conviver com você mesmo já é complicado, né? Ainda mais com outra pessoa que nós seres humanos, nós somos repleto de defeitos, certo? Temos as nossas qualidades, mas os defeitos geralmente superam. Então a gente tem mau humor, a gente tem irritabilidade, isso acontece com todo mundo, né? A mulher tem TPM, então é difícil a convivência diária. Sem amor, então, né? Se a pessoa não ama, porque você começa quando você percebe no amor, na cumplicidade do dia a dia, você percebe que a outra parte, né, como ele fala, está nervosa, tudo, então você fica mais calmo. Agora, a outra parte também, quando vê ele, no caso, tá mais nervoso, tal, aí fica mais calma, tudo, então você vai equilibrando a balança, porque senão ninguém conseguiria conviver com ninguém, certo? Agora, é complicado. Quando você vê que a balança tá destoando, que você vê que o outro lado impossível a convivência, é porque realmente o amor acabou, o respeito acabou, né? Começa assim, o amor acabou, daí você vai perdendo o respeito, por isso que não pode continuar um casamento assim. Qualquer um destrói. Se tu quiser, eu destruo essa mesa, se destrói essa mesa, a gente destrói aqui, chuta, mas e construir? Né? É. Outra, I got this car recently,
And look how much I was paying for insurance before. I use this way. Eu, toda a minha idade, eu queria ter paz para criar o meu filho. Isso é Mas importante. eu também não tive sabedoria para entender que a ausência de paz e os constantes ataques que a outra parte me diminuía, principalmente na frente do meu filho, aquilo já estava passando de todos os limites. Eu devia ter me posicionado. E o que era ter me posicionado? Ter saído do ambiente, fisicamente. Eu estaria aqui dando esse texto todo para você? Não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você acha, por exemplo, vocês casaram apaixonados, vocês não casaram por negócios, né? Vocês se apaixonaram, né? Por acaso virou um negócio, você virou um agente dela e tudo mais, blá, 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 blá. Pelo seu lado empreendedor, você... Quando eu penso no Alexandre, nesse casamento, eu penso naquele filme O Protetor. Eu acho exatamente o papel do Alexandre com Ana Hickman era o protetor. Ele era um marido, né? Ele é um empresário e o protetor. Tanto é que ele faz o papel do marido rude, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, so rude. Ai, como essa pessoa é rude, como essa pessoa é abrutalhada, como ele é grosso, né? Então, por quê? Porque na realidade ele era o protetor dela, né? Ele protegia ela. Ele queria proteger ela das pessoas que queriam, de repente, vir a pensar a maltratar ela, ou as injustiças que ela recebia no dia a dia dela, até exageradamente, na minha opinião. E aí isso começou aqui não incomodar ela, mas hoje em dia isso é encarado como uma maneira assim, de ele fazer isso exageradamente. E aí se voltou contra ele, né? Olha que perigoso isso, né? Que perigoso que foi ele ser o protetor da esposa, né? Que hoje é encarado, a mídia, na verdade, na imprensa, chama ele como o aproveitador, o ignorante e tudo mais, né? Complicado, né? Agora, qual foi o momento em que, para você, o casamento realmente acabou? Vocês entraram numa crise de casamento, sacou? De repente perdeu o tesão, perdeu a admiração, sacou? Talvez você, de todos os que me entrevistaram, seja o que vai entender isso e, inclusive, espero ou não, você chancele o que eu estou dizendo. Você conhece todo o universo de celebridades do Brasil, correto? Eu sei que você conhece. De cima até a subcelebridade. Qual celebridade de grande empoderamento, não empoderamento feminino, estou falando empoderamento financeiro, de fama, de dinheiro, de produto, de propriedade, disso, de aquilo, qual dessas são manobráveis? Não são manobráveis. Vale a regra dela, ou estou contando alguma mentira para você? Me corrija, malandro. Você está falando uma coisa muito... realmente... Assim, essa parte eu não concordo muito com o Alexandre, porque eu acho assim, a pessoa que, na verdade, ela tem uma personalidade que ela domina. Porque se você vê lá, Elvis Presley foi dominado pelo seu empresário. Whitney Houston, Michael Jackson. A gente tem aí algumas partes, né, que talvez não tinha a personalidade da Ana Hickman, assim, mais assim, eu sou autoritária, eu sou isso, sou aquilo, eu sou empoderada, então ela sim, e ele parece ser, apesar de o pessoal achar que ele era o dominador da história, não, ela acabou que dominando ele, certo? Na minha opinião, né, a minha reflexão, não sei a de vocês, deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu vou ser ético aqui e respeitar você, mas se você pegar cinco de ponta muita gente e falar, fulana, eu quero que você pare de usar preto e use só branco, ela vai olhar pra tua cara e vai falar, então você vai tomar no seu cu, seu trouxa. É assim que funciona. A maioria... É reto o negócio. A maioria. Eu tô vendo aquela série agora do Luiz Miguel, e é muito interessante. Boa, Serginho Malandro deu uma bela de um exemplo aí. O Luiz Miguel, que o pai dele simplesmente dominava ele, até que de repente ele
ele foi ficando famoso, tal, tudo, e ele meio que rompeu com o pai dele. Parece que o pai dele também faleceu, se eu não me engano, né? O pai dele, acho que acaba que... agora eu não me lembro muito bem, mas o pai dele, o tempo inteiro, foi o empresário dele, e chegou até a roubar ele e tudo mais, né? Ai, desculpa, gente, tem um negocinho quentando. O pai dele, então, né, fez isso com ele. Bora lá. Você dessa série do Luiz Miguel, tá no Netflix essa série. E começa ele pequenininho, o pai explorou muito ele, porque ele era garotinho, então depois ele virou o Luiz Miguel. E é mais ou menos isso mesmo, quando a pessoa vira uma grande celebridade, ele que dá as ordens, você passa a ser... Nem sempre, é o que eu falei, né? Então assiste o Elvis Presley para você ver o empresário dele, que nunca deixou ele sair dos Estados Unidos. Ele nunca conseguiu fazer nenhum show fora. Entendeu? E olha só, então, peraí. Então a Ana Hickman poderia pegar e falar assim, não, o Alexandre sempre me dominou, eu não conseguia fazer nada. Pelo contrário, né? Aí você conta aí, é um caso de que realmente ela sempre mandou, ela sempre fez o que ela queria. Ele contando isso daí, certo? Ele dando esse depoimento. Dispensar. Pô, mas eu tava desde o começo. Foda-se, parceiro. Ou seja, acha que você foi... eu em algum... Te tiraram do time ali na hora? É que assim, foi muito... Porque você foi muito importante, eu digo, pelo que você está contando a sua história. Você imagina só, quer ver? Eu vou te dar um exemplo em termos de um ativo. Vamos pegar. Você não tinha nada, passaram-se 10 anos... Você estava numa mansão de 40 milhões, estourando champa, Mercedes na garagem e os cambau a 4. Bolsa, carro, viagem, pá. Não tem como a outra parte não se achar. É direito dela se achar, Alexandre, tudo bem, concordo. Mas também ter a humildade de reconhecer que o marido tá desde o começo junto com ela, caminhando tá nessa caminhada. Às vezes o Alexandre se inferioriza muito, fica muito submisso, na minha opinião, porque ele tem que se valorizar. Entrado num acordo de desmame, podíamos ter entrado num acordo de cisão da sociedade, de dissolução da sociedade. Mas eu imputo mais a culpa a mim, malandro, de não ter tido a atitude certa na hora certa. Quem é 10 anos mais velho sou eu. A responsabilidade é minha. Mas como homem, eu digo o seguinte, tudo bem, você ali era o homem ou a gente, e ela era a principal, ela era a protagonista da parada, ela que despontou, muito talentosa, muito carismática, linda, e fez sucesso aí pelo... Aí a gente... Maravilha, concordo com tudo isso. Só que sempre tem, por exemplo, a Larissa Manoela, né? É o mesmo caso que ela fala. Eu sou a Larissa Manoela e meus pais querem me explorar. Mas ela não seria Larissa Manoela se não fosse os pais. O empresário do Elvis Presley queria explorar ele, mas se ele não fosse... se não fosse o empresário, ele não seria o Elvis Presley. É a mesma coisa, Ana Hickman não seria Ana Hickman sem Alexandre Correia. Isso ninguém pode mudar esse fato. Isso aí é líquido e certo. Então, a pessoa que está desde o começo da sua trajetória, ela faz parte da sua vida. Isso nunca ninguém vai mudar. Alexandre Correia faz parte da história de Ana Hickman, de realmente fazer das fundações do grupo Ana Hickman, né? E ela nunca vai conseguir apagar isso da história dela, certo? Então, eu acredito que assim, ele tem que saber se valorizar, falar que eu faço parte da história de Ana Hickman. Eu sou o pai do filho dela. Eu tenho direito a metade do que ela tem. Ponto. Daqui para frente, né? Faz assim uma divisão e começa a vida daqui para frente. É muito claro para mim isso. Muito claro. O mundo e como apresentadora também muito boa, blá, blá, blá. E você era o marido dela e o agente dela. Qual foi a hora que você acha que você perdeu o cargo de marido, de homem, e você perdeu o cargo de agente? Porque você... Eu acho que assim, muito se falou a meu respeito, né? E muito eu fui criticado porque eu era truculento, grosso, parará. É isso que eu ia falar, porque as pessoas falam, eu não conheci você, eu conheci
eu me lembro de... Serginho, é assim, mas eu vou falar quem é o Alexandre Corrêa? Você assim, realmente é também estourado? Você é aquele cara que, pô, vem cá, qual é? Porque é normal. Eu assim, estou dizendo, é errado, mas é normal. Hoje em dia, você conhece várias pessoas que são assim. Quando bebe, então, meu irmão, vira um... Porra, é cruel, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Nós somos da era analógica que transitamos para a era digital. Na era analógica, você tinha 2 fatores que era muito importante quando uma celebridade ia a uma cidade, por exemplo, que você deve ter passado por isso milhares de vezes. Foto e autógrafo. Porra. Vai organizar uma fila em Mossoró, 4 da tarde, num sol de 40 graus, pedindo por favor. Organiza, quero ver. O cliente perdido, outra parte perdida. Teve uma época, quando ela fez uma linha de calçado e foi uma porrada, né? Vendia pra caralho. Aí nós criamos uma mecânica com o diretor da empresa que foi o seguinte, o cara era o satanás para vender. Eu falei o seguinte, olha, vamos fazer assim. O grupo calçadista que comprar mais de 50 mil pares ganha uma visita dela. E 50 mil pares era muito giro de royalty. Malandro, nós varremos o Brasil inteiro. Existia essa troca mesmo. Lembra disso? Pessoa passar, tomar café com o artista, almoçar com o artista. Nem cheguei nisso. O artista visitar. Era só a presença da outra parte. Aí é quem? O trouxa e a outra parte. E eu fazia o meu trabalho, modéstia à parte, com excelência. Carregar mala, falar com o cliente, dar esporro, gritar, reclamar. E não gostou, foda-se, parceiro. O meu problema era defender a outra parte. Acabou. É o trabalho do agente. Acabou, eu quero que se foda, se não gostou de mim. Que pouco se me dá, rapaz. Eu passava com os caras que nem um trator, entendeu? A gente fala, ó, eu falo pra você pode ser antipático. O artista não pode ser antipático. Jamais. O artista tem que estar E ela sempre, que fique muito claro, eu tenho todas as diferenças com a outra parte. Todas. E se Deus permitir, nunca mais eu vou ter que ficar com ela dentro do mesmo ambiente. Deus vai me dar esse livramento. Você fala isso de coração ou você fala isso... Falando, eu vou te dar uma notícia que você vai ficar um pouquinho mais... para ver se eu te convenço. Eu acho um pouco pesado que ele fala isso aqui, mas é porque ele tá com o coração machucado, né? Mas presta atenção, assim, o que ele fala, ele tá muito magoado, né? Porque é assim, claro, né? Tudo isso que a ex-mulher tá fazendo com ele não é fácil, para ninguém é fácil superar esse tipo de coisa, né? Então você não consegue separar, né, que a raiva da pessoa, porque ele até um dia pode perdoar, mas desde que ela parasse de fazer esse tipo de coisa, parasse essa guerra, vamos dizer assim. Se Deus falasse assim, Alexandre, eu te dou 2 alternativas. Você ficar casado com a outra parte o resto da vida ou a morte? Eu prefiro a morte. Pode ser? Não, Pode ser ou não? Quer que eu repita? Não. Mas quer que eu repita? Você tá falando isso num momento de emoção. Não, moço. Tá vendo? Não. Porque Não, eu não vou entrar no mérito, malandro. E se eu falasse que... Eu acho melhor você acreditar em mim. Não, e se eu falasse que você voltaria com aquela Ana Hickman que você conheceu? Porque, não, muito obrigado. Você conheceu... Não, nem de 2, nem de 3. Teu coração Não. Esquece. Você ficou um cara... Mas porque você ficou muito machucado, porque quando você ainda estava separado dela em casa, você ainda amava ela, você ainda era um cara... Ainda você é apaixonado, mas você quando houve a falsa denúncia de agressão, no dia 11/11 de 2023, eu tinha esperança de salvar o casamento. É porque eu acho que você dando uma entrevista, não sei aonde, que eu senti nos seus olhos... Tá vendo? Esse que eu falo, ele ainda tinha esperança, por isso que ele tava lá, né? Tem brigas acaloradas, mas quem que nunca viveu uma crise no casamento onde há a discussão do marido e mulher? Isso é normal, né? Cada um pensa, ninguém pensa igual, né? Então isso é normal. Agora, perder o respeito é diferente, né? Eu já acho que quando o casamento perde o respeito, aí não dá mais para continuar mesmo, né? Então é bem complicado, né? Mas o principal, a tentativa de salvar o casamento e os negócios. Esse era o objetivo dele também. Assim, que eu falei assim, esse cara ama Ana Hickman, ele tá sofrido. Não existe mais, eu não tenho sentimento algum pela outra parte. Eu só quero dela que ela dê aquilo que me pertence e pare de me perseguir. Ela e o Eduardo Guedes. Eu estou pedindo que eles parem de me perseguir.
Eles têm obsessão em me prender, obsessão em me prejudicar. Então eu estou um pouco farto disso e eu gostaria que eles parassem com isso. Se você tivesse a oportunidade de estar numa sala, Ana Hickman e você, só os dois, só vocês dois, numa sala onde só vocês ouviriam a conversa de vocês. Malandro, eu não fico com essa moça o que você, sozinho. mas não. O que você gostaria de perguntar para ela? Porque de repente você não tem vontade de perguntar para ela, cara. Eu não tenho nada para falar para ela. Por exemplo, você fala, eu estou ouvindo a sua história. Pela sua história, você não teria vontade de perguntar para ela por que você fez isso comigo? Não. Assim, por exemplo, o motivo, já que você se fala tão injustiçado. Porque de repente, sabe o que acontece? Por exemplo, eu também não entendo às vezes, eu não entendo determinadas coisas. Porque, por exemplo, eu fui casado com a Mary. A Mary trabalha com a gente, a Mary. Ela é mãe do meu filho. Fui casado com a Tita. A Tita é mãe do meu filho e da minha filha, que mora lá em Londres. Hoje ela é casada com o Pete Tong. Ela era até modelo da táxi. Você deve lembrar dela, de repente, da Carolina Costa. Tá. Linda. Ela era da táxi. E eu a conheci ela jogando futebol pela táxi. Futebol das meninas em Campos do Jordão. Aí Lembra? Eu olhei, porra. Jogava Ford contra Táxi, contra Elite, contra Jet Set, era maravilhoso. Eu tava lá com o Pantera, eu olhei pra ela, me apaixonei. Lá no Morumbi, aquela quadra. Eu falei pra ela, você vai ser a mãe da minha filha. E tivemos um relacionamento, tive uma filha com ela, um filho. Só que, pra mim, essas mulheres que são mães dos meus filhos, independente do que elas fizessem comigo, elas são pessoas sagradas, porque elas me deram o que eu mais amo da minha vida, que são meus filhos, que é o Sérgio Tadeu, o Edgar e a Stephanie. Uhum. Você não vê por esse lado, por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, eu não te conheço muito, quer dizer, eu não te conheço, né? Eu conheço... Mas o jeito que você fala, sacou? A forma como você se conduz, eu acho que existe ainda um coração batendo forte, um coração batendo, quando eu falo coração batendo, uma pessoa que tem amor pela vida. Uhum. De repente, se você... A Ana Hickman, ela é a mãe do seu filho. Independente de tudo isso que aconteceu, bicho. Ela é a mãe do seu filho. Tá. Ela deu à luz uma pessoa que você mais ama na vida, que eu sei que você estava falando, que é o seu filho, que é uma pessoa sagrada, preciosa e tudo mais. Essa pessoa que deu à luz ao seu filho, que eu considero, quando uma pessoa dá à luz ao nosso filho, a pessoa sagrada. Independente dela, ela pode errar, que eu vou sempre amá-la por ela ter dado à luz ao meu filho. Você acha que se vocês tivessem uma conversa, vocês dois, num determinado lugar, olhando para o pôr do sol, que pergunta você faria para ela? O que você diria para ela num momento tão sublime? Que, porra, porque ela é a mãe do seu filho, bicho. Você é o pai do filho dela. Ela tem que entender isso, que você é o pai do filho dela. Achei essa pergunta do Malandro muito, muito sábia. E ele conduziu de uma maneira onde ele está tentando até uma reconciliação, né? Eu achei bem bacana essa parte, porque é uma tentativa de reconciliação. Se você conseguisse realmente essa façanha de você se colocar em frente à sua ex-mulher, né? Para vocês arrumarem toda essa coisa que está acontecendo, né? Vocês poderem limpar toda essa sujeira que está acontecendo e daqui para frente zerar, né? E começar uma nova vida sem essas mágoas e tudo mais, né? Poderia ser, né? É uma tentativa. Tá. Que também é uma coisa sagrada, porque nós, o pai sempre é meio pro escanteio, né? Aquela apelação emocional, né? Meio pro escanteio. Mas nós somos pessoas sagradas. A mãe é mais sagrada, que carrega o filho na barriga, na barriguinha e tal. Claro. Mas você não tem ainda um pedacinho do seu coração. Você olhar aquela... Porque a tua história é bonita, cara, com ela. Você a conheceu, você a levou para viajar, ela brilhou, ela, pô... Vocês devem ter vivido momentos maravilhosos. Quando você fecha os olhos e fala, caramba, bicho, puxa, tinha aquela viagem, aquele momento, o nascimento do nosso filho. Você não teria, de repente, para tentar entender tudo isso, porque pelo que você fala, bicho, isso foi uma coisa... Qual a explicação para isso, bicho? A bebida não é explicação. O que aconteceu? O que você
fez que falou assim, caramba, um dia ela acordou e falou, olha, não quero mais você, não treino mais com você. Tudo bem, perder o tesão é normal, até perder a admiração é normal. Quando perde a admiração, o casamento começa a acabar. Mas o que você perguntaria para ela, o que você teria vontade de entender? Você teria vontade de ter? Por que você acha que ela fez tudo isso, já que você... Malandro, uma pergunta mais direta. É assim, muito, muito, muito sensível da sua parte mencionar dessa maneira. Ninguém até hoje fez essa ponderação, mas eu vou explicar de uma outra maneira para você. Olha só. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Se a outra parte tivesse falado assim, amigão, senta aqui que eu vou te dar uma boa ou uma má notícia. Eu não te amo mais, eu amo fulano, não quero mais o nosso casamento, então vamos fazer a coisa numa boa. Quem é a celebridade aqui sou eu, você é o agente. Não concordo em dividir metade, vai ter que ser uns 70-30. Só que eu vou pedir para você se organize em 3 dias, saia de casa para que eu fique sozinha. Malandro, eu juro pelo meu filho, eu teria pego minhas coisas e saído de casa pela porta da frente. E nada desse circo romano estaria acontecendo. Só que a outra parte, ela foi influenciada por um grupo de pessoas que nunca gostaram de mim. E apresentaram a ela um plano teoricamente perfeito, que culminaria na minha prisão. Mas como a prisão não aconteceu, porque se preso não fala, e a prisão não aconteceu por 10 tentativas, a outra parte não mudou a sua estratégia desse seu plano. E o que era um país contra mim, devagar a gente vem mudando a opinião. E a opinião pública vem mudando. E por que essa sua ideia de se sentar ao pôr do sol, ela é absolutamente inviável, impossível? Porque quando alguém quer tirar a sua liberdade, malandro, não tem acordo. Acabou. Não tem papo, não tem conversa, não tem conversinha, não tem nada. E o mais grave é a conduta dos advogados dela, que em vez de procurar e conciliar, jogam álcool na fogueira. Então, gente, eu vou parar por aqui, porque tem, né, se eu ver se tem, se por acaso eu verificar que tem mais alguma coisa, né, eu faço um outro vídeo, porque senão vai ficar um vídeo de podcast mesmo, né? Então, muito obrigada, Alexandre e Malandro, pela sua participação. Então, galera, o que eu tenho para falar de tudo isso, né, já que ficou um vídeo enorme, mas é uma reflexão, como eu sempre faço aqui, né, que nós vivemos numa sociedade onde a palavra da mulher vale muito mais que uma investigação completa. E aqui não se trata de discriminar vítimas, mas lembrar que todo acusado tem direito à defesa e principalmente à dignidade. Alexandre Correia foi julgado pela internet antes de qualquer veredito. E o mais triste é ver que poucos se dão o trabalho de ouvir os dois lados. Esse vídeo não é para passar pano em ninguém, é para lembrar que nem sempre a história é preto e branco. E que pessoas também erram, inclusive as que acusam. E você aí, você já tinha escutado esse lado da história de Alexandre? Deixa aqui sua opinião com respeito aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. E o vídeo de hoje é esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E se quiser, torne-se membro do canal para ter acesso ao curso Zerando a Vida. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!